E agora nós vamos falar sobre a grande comissão. Nós falamos na última aula que nós vamos dividir por razões didáticas a grande comissão em algumas comissões. Ou seja, quais são esses mandamentos? O primeiro mandamento que nós temos é a comissão de movimento. Portanto, ide. Ou seja, tudo aquilo que Deus demonstrou do seu ser, Ele agora transmite à igreja. Deus é movimento, a igreja é movimento. Deus se move até o perdido, a igreja se move até o perdido. A primeira relação que nós temos que fazer aqui é sobre o id e o evangelismo. O id, ele tem o evangelismo como uma das suas fontes principais. Luther vai dizer que o evangelismo é parte da missão, suficientemente distinta, mas não separado dela. Ou seja, eu estou ali trabalhando com misericórdia, mas eu tenho que me importar com o evangelismo. Eu estou trabalhando com ensino, mas eu tenho que pensar que o meu ensino tem que corroborar para que as pessoas elas cresçam para alcançarem outros, para multiplicarem outros. Então o evangelismo ele vai ser sempre algo no qual a minha metodologia desemboca. Plantação de igrejas, evangelismo. A congregação dos santos e pregar quem é Jesus. Todas as metodologias elas vão acabar colaborando com isso ou sendo algo que é fruto disso. Pense a missão de Deus e as missões da igreja como um grande organismo onde essas missões elas vão se ligar, vão se associar e vão contribuir uma para as outras. Então o evangelismo está para o id. Quando nós falamos de evangelismo, nós estamos falando automaticamente de arrependimento e oportunidade. Ou seja, evangelismo é anunciar que Deus, Criador e Senhor do Universo, interveio pessoalmente na história humana e o fez de forma conclusiva no ministério de Jesus. A gente vai conseguir ter a síntese disso daí a partir do ministério de João, que é replicado em Jesus. João vai dizer que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus vai repetir isso também em Mateus 4,17. Sempre que houver a apresentação do reino dos céus como uma oportunidade de salvação, vai haver em conjunto a amostra de que o homem está perdido em seus delitos e pecados. E sempre que houver a afirmação de que o homem está perdido em seus delitos e pecados, vai também haver a apresentação da porta de saída, que é o reino de Deus. Então, o arrependimento e o reino de Deus. O arrependimento, ele está para a salvação porque Deus o quer. Deus, quando salva o homem, planta, semeia arrependimento. O homem se arrepende. Então, arrependimento é uma expressão visível da manifestação do Espírito daquele que é salvo. Então, o evangelismo ele sempre vai trazer isso, o arrependimento e a oportunidade. Além disso, nós podemos dizer, podemos fazer aí sim uma diferenciação entre o evangelismo e a conversão. O evangelismo é um ato, já a conversão é um processo divino que independe da participação humana. Ou seja, o evangelismo é algo que Deus compartilhou comigo para eu fazer. Deus disse para os seus apóstolos, Deus disse para a sua igreja: anunciem o reino de Deus. Isso é um ato. Conversão é um processo divino. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu prego, eu executo um ato em obediência a uma ordem de Deus. Mas é Deus que vai convencer o coração do homem. Para mim é impossível. No máximo eu posso convencer um homem da sua imoralidade. Então, quando eu entendo isso, eu também compreendo a missão de Deus. É Ele que converte o coração do homem. E eu prego o Senhor Jesus Cristo. Nada substitui o relacionamento. Dá uma olhadinha aí nesse quadro que está na sua tela. Isso daí foi montado a partir de uma pesquisa do Instituto Haggai, que conta para nós os principais canais de conversão nos países em desenvolvimento. Agora, olha só esses últimos 3 quadrinhos aí, como é que é importante o papel do relacionamento no ato evangelístico e no processo de conversão das pessoas. 29,9% das pessoas testemunharam que se converteram a partir do movimento de amigos. E outros 49,7% das pessoas testemunharam que se converteram a partir do movimento de parentes. Quando nós vamos pegar esse grupo todo, nós vemos que são quase 80% das pessoas que se convertem em países em desenvolvimento, como o Brasil, se convertem a partir de ações relacionais, não se convertem a partir de ações estratégicas externas, mas de dentro da sua própria casa, ou de dentro do seu vínculo.
Olha só que interessante. Então o evangelismo está totalmente ligado à questão do testemunho e do relacionamento. Ou seja, essas pessoas que relacionam, que testemunham, quando elas pregam o evangelho, elas têm um impacto muito maior do que outras ações. E agora, evangelismo e compaixão, aqui evangelismo e misericórdia. Tiago vai dizer em sua carta, no capítulo 2, verso 15 e 16, se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Tiago vai dizer que essa fé é morta. Então o cristão ele deve ser um expoente da natureza de Cristo. O testemunho da igreja apresentará um Cristo vivo que dará credibilidade e respaldo às suas palavras. Quando nós pregamos Jesus, nós devemos pregar da mesma forma que o Senhor Jesus exerceu seu ministério. Ele pregava o evangelho, mas ele também se importava com o homem integral. Quando ele curava um paralítico, quando ele ressuscitava um morto, quando ele multiplicava o pão, aquilo dava poder, respaldo para as suas próprias palavras. Então a igreja ela tem que reagir da mesma forma. Claro que a gente não vai fazer simplesmente porque a gente quer que a pessoa aceite nossas palavras. Nós vamos ter boas obras porque nós amamos as pessoas e queremos o bem das pessoas. Eu não vou dar o pão só pensando na conversão da pessoa. Eu dou o pão pensando no bem-estar daquela pessoa. Mas eu tenho que compreender que esta obra, quando ela é realizada com a pregação evangelística, ela adquire uma dimensão muito maior. E a vida em comunidade é um instrumento primário na solução da pobreza. Paulo vai dizer, é para que haja igualdade, suprindo nesse tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, ao que muito colheu não sobrou, e ao que pouco colheu não faltou. Ou seja, quando nós inserimos a pessoa numa vida de comunidade, essas ações evangelísticas e pastorais, elas vão trazer a provisão a partir de atos de misericórdia. Então o evangelismo, ele vai estar ligado também a atos de misericórdia constantemente. Inclusive, quando nós pensamos em evangelismo, hoje as maiores ações fora da casa, fora daquele ambiente que eu falei do amigo e da família, ele vai estar ligado exatamente àquele que dá o pão, àquele que ajuda a restaurar um viciado em drogas. Tudo isso vai estar muito ligado, porque as pessoas elas olham para você e elas reconhecem o Senhor Jesus a partir do ato de misericórdia. Então eles falam, peraí, essa pessoa é digna que eu ouça também as suas palavras. Então essa primeira comissão, ela vai tratar dos atos de encontro de vida, da igreja sendo lançada ao mundo. Então Jesus disse, ide por todo mundo e fazei o quê? Fazei discípulos de todas as nações. Aqui nós temos a segunda comissão, o acompanhamento daqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. O discipulado não é um movimento litúrgico ou um momento de apostilas abertas, onde alguém experiente fala e o outro tem que simplesmente ficar ouvindo. O discipulado ele está presente no cotidiano, ele está acima das agendas, dos gabinetes, ele vai expor você que é líder a situação, a condição de um homem comum, que comete erros, que pede perdão, que conserta, que ensina enquanto faz café, que ensina enquanto trabalha, relaciona com os filhos, exerce o seu ministério, sem performance, sem se preparar tanto. O discipulado ele é algo espontâneo. Nós podemos delinear o discipulado em alguns elementos importantes. O primeiro elemento que nós vemos é que o discipulado ele é um ato voluntário. Ou seja, eu não chego para alguém e falo assim, ei, você vai ser discípulo do fulano, ou você vai ser discípulo do ciclano. O discipulado tem que ser algo que é desejado pelo discipulador e pelo discípulo. O que diz os textos bíblicos? No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos, e olhando para Jesus, que passava, diz, eis o Cordeiro de Deus. Então aqueles 2 discípulos ouviram dizer isso e o seguiram Jesus. Em Mateus 4,19, Jesus vai dizer, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiam. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o seu pai, Zebedeu,
consertando as redes, e os chamou. E esses, deixando tudo, imediatamente o barco e o seu pai também o seguiram. Então nós percebemos nesse primeiro movimento aqui, que esses homens, eles seguiram Jesus porque desejavam seguir Jesus. Eles não foram obrigados a seguir Jesus. No primeiro momento, Jesus nem os chamou a princípio, né? O João tinha 2 discípulos, disse, olha ali o Cordeiro do mundo, e essas pessoas falaram, então a gente tem que seguir ele. Esse dali é a continuação, né? A sequência do que nós estamos vivendo aqui em João, a gente tem que seguir ele. No outro momento, o Senhor Jesus foi e chamou aqueles homens. Mas existem situações também que Jesus chamou pessoas e as pessoas falaram, não. Por exemplo, em Mateus 19, 22, naquele diálogo com o jovem rico, olha só o resultado. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Ou seja, você pode motivar as pessoas a seguir e a discipular pessoas, mas você não pode obrigá-las a estar debaixo de determinado discipulado. Um outro elemento do discipulado é que o discipulado ele é baseado no exemplo. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como também o sou de Cristo. Ou seja, o discipulador Jesus se apresentou como um homem dentro de um contexto cultural, influenciado por pessoas e costumes da sua época. Da mesma forma, o discipulador atual deve ser alguém inteligível. A apresentação de uma fé alienante, impossível de ser copiada, não coopera para o desenvolvimento do discipulado e apresenta Jesus como uma figura somente divina. Isso aí é desmerecer o seu sacrifício, encarnação e modelo. Então o que a gente vê? A base do discipulado é o exemplo, não é o ensino sistemático. Tem pessoas que falam assim, agora eu vou para um momento de discipulado com determinada pessoa, aí abre uma apostila e começa a ler e pede a pessoa para preencher respostas que estão em branco. Isso não é discipulado, isso não é desprezível. Isso talvez vai estar na nossa próxima comissão, que é de ensino. Porém, não é discipulado. Discipulado é ensino circulando na oportunidade do cotidiano. Então, isso daí vai funcionar a partir do exemplo. O terceiro elemento do discipulado é mentoreamento com desafios práticos. Não é uma coisa subjetiva discipular. Não é simplesmente, olha, me imite. Imitar faz parte, o exemplo faz parte. Mas essa pessoa também tem que dar passos práticos. Ele tem que ser aquele que vai mostrar passos práticos. Olha, eu estou fazendo assim, faz isso também. João vai dar esses exemplos aí, ele vai dizer, ó, aquele que tem 2 túnicas, reparta, não cobiceie daquilo que foi, além daquilo que foi prescrito. Ninguém queira extorquir alguma coisa, ou seja, não é uma coisa subjetiva. O objetivo do discipulado é conduzir o homem a ser o sujeito de sua própria aprendizagem. Em termos mais simples, somos responsáveis por aquilo que Deus compartilha conosco. Então o discipulador deve ter a intenção de discipular e transmitir algo a qualquer momento. Então, são desafios práticos e intencionais. E o discipulador vai ser aquele que vai trazer respostas baseadas no seu próprio exemplo e em soluções cotidianas. Então, a segunda comissão é a comissão do discipulado, que vai ser baseada em atos voluntários, exemplo e mentoreamento com desafios práticos. Ou seja, o discipulador ele tem que ter a intenção de transmitir conhecimento a partir das situações do cotidiano e do seu exemplo. Quando nós vamos para Jesus, nós vemos que existiam círculos de discipulado. Primeiro, nós vemos o círculo dos 70. É aqueles que estavam com Jesus desde o início, que está descrito ali em Lucas 10, 1 Coríntios 15, Atos 1, 21 e 22. Esse grupo ele pode ter crescido e se expandido até mais ou menos uns 500 irmãos que foram os que viram Jesus assunto aos céus, ok? Então, esse é um grupo mais aberto, que poderia dizer que esse era um grupo de pessoas que eram influenciadas por Jesus, mas eles não desfrutavam de todo o cotidiano, de toda a intimidade. Nós vamos ver um círculo um pouco menor, que é um grupo que está descrito em João 15, Mateus 26, que eram os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Esses eram os companheiros de viagem, os auxiliares no ministério, eram aqueles que testemunhavam todos os milagres e eventos de Jesus. Provavelmente foram as pessoas que narraram, que contaram os evangelhos para aqueles estudiosos que estavam ali compilando os evangelhos, como Marcos, como Lucas. Então nós temos aqui os 12,
ou seja, um grupo menor. E nós temos um grupo ainda menor de discípulos, que eram os três, Pedro, Tiago e João. E a gente poderia até dizer que tem um mais íntimo ainda, que é João, mas vamos ficar aqui nos três, Pedro, Tiago e João. Ou seja, essas pessoas, elas desfrutavam, elas estavam nos momentos mais íntimos. A angústia de Jesus no Getsêmani, a transfiguração de Jesus no monte, Jesus chega a compartilhar a responsabilidade do cuidado de sua própria mãe com João, que era um desses três. Então é uma pessoa íntima, são as pessoas que estão ali entrando na sua casa. Nós percebemos a partir do exemplo de Jesus que nós podemos trabalhar o discipulado de uma forma mais expandida e de uma forma mais intensa, até mesmo para preservar a nossa própria vida. Porque já pensou se Jesus quisesse inserir 70 pessoas na sua intimidade? Será que isso iria funcionar? Certamente não. Então nós temos 70 pessoas que eram influenciadas, tinham um discipulado um pouco mais distante, vamos dizer assim. Nós temos 12 que eram o discipulado muito ligado à questão ministerial, mas ainda compartilhando o momento de ceia e algumas intimidades, e nós temos os três. Da mesma forma, você que exerce o discipulado, e todo crente ele tem que estar ligado à questão do discipulado, contribuindo para o discipulado, você tem que entender que você não tem que abrir a sua vida para todas as pessoas que você influencia, mas você tem que buscar aqueles que vão ser os mais próximos, um grupo um pouco mais expandido, e você tem uma área de influência e você tem que saber que essas pessoas também estão olhando para você. Então, olhando para o ministério de Jesus, nós temos esses círculos. Claro que a gente poderia gastar essa aula inteira só falando sobre esses círculos de intimidade e influência e mostrando como é que nós podemos reagir a isso e aplicar isso no nosso ministério. O primeiro elemento que tinha ali em comum dos três grupos era a comunhão, era a construção de laços em formatos espontâneos e cotidianos. Essas pessoas estavam com Cristo, essas pessoas estavam com o seu discipulador, havia comunhão. Por isso que quando os discípulos foram escolher alguém para substituir Judas Iscariotes, eles escolheram alguém que estava dentro deste grupo, que tinha compartilhado tudo desde o início. Um segundo elemento importante, um segundo elemento em comum nesses três grupos é a constância. Nós percebemos que essas relações não eram um salto, elas eram uma caminhada. Ou seja, não era assim, vem cá ser meu discípulo, ponto, saltou. Eu nem conhecia essa pessoa, agora ela é meu discípulo. Não, isso vai ser uma caminhada, vai ser uma constância. Essas pessoas, esse relacionamento vai ser construído e os resultados desse relacionamento vão ser construídos na base de anos, meses. O terceiro elemento em comum desses três grupos é a cumplicidade, é um sentimento de grupo, de união, existia uma causa. Então, quando eu discipulo, eu trago essa pessoa a ser cúmplice de ações cristãs e essas pessoas vão entendendo, não a minha causa, que é muito importante fazer diferenciação nisso para não haver manipulação. As pessoas não entendem simplesmente a minha causa, mas elas entendem a causa de Cristo, a causa da igreja. Então é um sentimento de grupo, as pessoas começam a se sentir parte de um grupo, parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quarto elemento em comum é o ensino. Aqui nós não estamos falando do ensino sistemático, nós estamos falando da transmissão de conhecimento de forma prática, mas intencional. Ele vem embasado, ele vem até com uma certa sistematização, mas ele chega na hora que a prática está ali sendo necessária. E por último, nós vemos que um elemento em comum, um quinto elemento em comum desses três grupos é o trabalho, ou seja, o ministério, desafios práticos ligados à expansão da mensagem. Eu sou uma pessoa do ensino, então os meus discípulos, eles geralmente estão comigo nas minhas classes, nas minhas aulas. Eu tento inserir eles na realidade do ensino, me apoiando, me ajudando em alguma coisa a ver com o meu ministério. E essas pessoas vão absorver isso que está ligado ao meu ministério. Então nós vemos que Jesus ele praticou aí, ele ligava esses três grupos a partir de ações intencionais e muito práticas, que era o trabalho, o ensino, a cumplicidade, a constância e a comunhão.
Uma terceira comissão que nós podemos abordar aqui agora é a comissão do batismo. O que a Bíblia diz? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que nós vamos chamar a atenção aqui é para a presença das três pessoas da Trindade aqui nessa comissão, nessa ordenança. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enfatizando essas três pessoas. O batismo, ele é um mandamento, ele não é uma sugestão, não é uma grande sugestão, é um mandamento. Muitas pessoas perguntam assim, mas eu tenho que batizar? Bem, o batismo, ele é a expressão pública de confissão de fé. E Jesus diz que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. O homem, podendo confessar publicamente e não o fazendo, ele está negando. Ah, mas eu levantei minha mão e fui lá na igreja, eu já fiz uma oração. Aquilo ali é uma metodologia para se destacar pessoas. O mandamento para se confessar Jesus diante da comunidade é o batismo. Então, a primeira razão para o batismo cristão é que ele é um mandamento. Uma vez uma pessoa me falou assim, mas isso não seria colocar um outro meio de salvação a não ser o Senhor Jesus, o batismo? Então, o batismo funcionaria como outro meio de salvação? Não, porque aí nós não podemos desmembrar as palavras de Jesus. E quem deu a ordem para se batizar e quem disse que aquele que me confessar diante dos homens confessaria diante de Deus foi o próprio Senhor Jesus. Então, muitas vezes, existe uma tentativa de desmembrar. Não existe o Jesus Salvador e existem as palavras de Jesus. Não, Jesus é um. E ele diz que as suas palavras não passariam, ainda que se passasse os céus e a terra. Então, o batismo é um mandamento. Um outro elemento, uma outra razão importante para o batismo cristão é o testemunho de que nós somos iguais em um corpo. O batismo, assim como outros sacramentos, como é a ceia, como são outros elementos, ele vai deixar claro que não existe, em Cristo não existe pobre ou rico, homem ou mulher, patrão ou empregado. Todos somos um. Descemos na mesma água, somos batizados na mesma água, e no mesmo Espírito e no mesmo Senhor. É diferente do que algumas linhas da teologia liberal ensinam, alinhadas ao marxismo, que existe o pobre, o rico, o empregado, o patrão, e o opressor e o oprimido. Jesus vai dizendo, não existe esse. Diante de Deus todos somos um. Paulo vai afirmar isso categoricamente. Todos somos um em Cristo. E o batismo ele vem para testemunhar exatamente isso. Um último elemento importante, uma razão para o batismo cristão, é a confissão e o testemunho. Como eu falei antes, o batismo é a forma de se confessar o Senhor Jesus, testemunhando diante dos outros a sua fé. Então, o batismo ele é a terceira comissão, que é a comissão para se confessar o Senhor Jesus. A quarta comissão é a comissão de treinamento, ou seja, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então aqui nós temos realmente o ensino sistemático da palavra. Paulo ele vai dizer, portanto você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Paulo está falando do ensino sistemático. São pessoas que vão se preocupar com a teologia temática, em temas importantes para a igreja, como eles podem ser abordados e transmitidos. E Paulo vai dizer que não é para nós perdermos tempo com quem não quer aprender. Ele vai dizer para Timóteo, você vai pegar pessoas que sejam fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, ele está falando que ele ensinou para Timóteo, Timóteo vai ensinar para homens fiéis que vão ensinar para outros. Ele está falando de 4 gerações de cristãos aqui. Transmitindo de forma sistemática, eu vou garantir que esse ensinamento chegue ao conhecimento de mais cristãos. Então isso é fundamental dentro do movimento cristão, que o ensino, os mandamentos, as palavras de Cristo, elas alcançam a maior quantidade de gerações de cristãos possíveis. Então todo movimento religioso ele vai pender para proibição. Então é muito mais fácil eu proibir do que eu ensinar. Mas o cristianismo ele não é uma religião,
ele é um relacionamento. E os relacionamentos são ferramentas habilitadoras. E as ferramentas habilitadoras, elas são baseadas em ensino, o ensino da palavra de Deus.